Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Brasil 1, Tunísia 1, o jogo acabou de acabar. Um grande balde de água fria, né, no torcedor brasileiro que esperava muito mais dessa seleção, né? Eu achei que foi um empate. Já falei derrota, porque ficou com gosto de derrota, né? Foi um empate com gostinho de derrota porque a Tunísia jogou melhor que o Brasil, tá? A Tunísia joga melhor do que o Brasil e merecia ter até uma vitória, tá? Merecia ter ganhado essa partida. Se fosse para ter um ganhador, talvez a Tunísia merecesse. Mas enfim, antes de mais nada, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Minhas redes sociais estão aí na descrição, me segue lá também que é muito importante. Tem o X, meu Twitter, que eu tô postando aí basicamente todo dia. Tem o Instagram e tem também o TikTok. Então é muito importante que você me siga lá, beleza? Bom, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar do jogo de hoje. Brasil e Tunísia. Cara, foi um jogo decepcionante, como eu já havia dito. Porém, eu acho que foi fundamental, cara. Foi um jogo fundamental. Talvez o melhor teste até agora do Brasil, tá? E não digo o melhor no quesito que o futebol melhor, até porque a gente sabe que não foi. Mas o melhor desafio, o maior desafio do Brasil até agora foi essa seleção da Tunísia, tá? Nesses amistosos. Foi a seleção tunisiana que apresentou, que evidenciou algumas lacunas nesse sistema do Ancelotti, tá? E aí já vou citar uma delas, que é o seguinte: o a grande cara do sistema do Ancelotti é jogar com quatro atacantes, né, e dois jogadores, né, dois volantes no meio, sendo um volante mais marcação, que é o caso do Casemiro, né, que joga ali de camisa 5, de primeiro homem de volância, e um segundo volante, que é o caso do Bruno Guimarães, que é mais um box to box, vamos dizer assim. E cara, quando você joga só com dois meio de campo, você perde muita criação no meio, e aí você força muito as jogadas nas laterais, né, nas alas, né? E aí você exige muito dos seus pontos. E aí quando o Brasil enfrentou a Tunísia entra em campo com uma linha de 5, defendendo numa linha de 5. E aí quando você tem uma linha de 5, pelo menos é a sensação que eu fiquei, que o Brasil enfrentando essa linha de 5 da Tunísia sofreu muito, porque foi uma linha de 5 que marcou muito bem os pontos do Brasil e forçou muito o Brasil jogar pelo meio, né, já que os pontos estavam bem marcados. E aí quando força a jogar pelo meio, o meio do Brasil não está muito bem, como é que eu posso dizer, organizado para jogar pelo meio, né? O Brasil, quando enfrenta uma seleção que consegue emboscar as jogadas pelas laterais, não consegue ter uma criatividade maior no meio campo, porque não tem um cara ali no meio que dá esse poder de criação maior. O Bruno Guimarães é esse cara? Não é esse cara. Ele é o segundo volante, ele faz o papel de um box to box. O Casemiro é esse cara? Ele tem muita qualidade, mas ele não faz esse papel de criação de jogo. Você tem que ter um cara ali. Você tem que ter um cara ali. Muita gente fala disso, e aí eu vou abrir essa talvez polêmica aí. Cara, um cara que faria muito bem esse papel é o Neymar. O Neymar ele faria muito bem esse papel no meio-campo do Brasil, de dar mais criatividade para a equipe, dar qualidade técnica no meio-campo. O Neymar faria muito bem esse papel. E aí tudo bem, é uma questão física, né? A gente não sabe se o Neymar vai estar. Mas, cara, o Neymar seria fundamental nessa partida, tá? Fundamental para essas jogadas de meio-campo. E aí, como o Brasil tinha dois centroavantes, né? E dois centroavantes não, chupa, dois jogadores lá na frente, que eram o Matheus Cunha e o Rodrigo. Não tinha esse cara. O Rodrigo até poderia fazer essa função, mas a função dele é mais ofensiva, né? Do que um meia de criação, né? De um cara que vai distribuir o jogo, que vai, né, comandar. Ele é mais ofensivo, né, do que isso. Enfim. E aí foi a grande lacuna que eu percebi, tá? Que o Ancelotti tem aí para consertar, tá? E como eu falei, é um jogo fundamental porque no ano que vem, já no início, a gente vai ter dois grandes testes, né, contra seleções europeias. E, cara, vai ser fundamental a gente consertar esses erros, consertar e preencher essas lacunas que a gente tem no time. Por quê? Quando você enfrenta uma seleção que consegue te marcar bem, você precisa ter alternativas para você conseguir mudar aquilo. Porque numa Copa do Mundo, você não vai ter tempo para você, no meio de uma Copa do Mundo, você não tem tempo para ficar testando os jogadores. Óbvio que não. O teste é agora. Então o erro tem que acontecer agora mesmo para ser consertado. Então por isso que eu falo que foi um teste fundamental. E cara,
quando a gente enfrentar uma seleção de um nível muito maior do que a Tunísia, que a gente sabe que o nível da Tunísia não é bom, tá? Tudo bem que é uma seleção muito organizada, tá? Dito isso, é uma seleção fraca, é uma seleção limitada, tá? Lá na África é muito boa, mas o nível das seleções africanas também é muito abaixo. A seleção da Tunísia é muito organizada e a gente viu isso hoje, tá? A seleção da Tunísia conseguiu dar muito trabalho para o Brasil com a sua organização, principalmente o Brasil ficou envolvido em várias vezes nas trocas de passe da Tunísia, tá? Muito mesmo. E não é um time que, se você olhar peça por peça, tem um elenco muito bom, tá? Um elenco bem médio mesmo, tá? Você tem um ou dois jogadores ali que são um pouquinho acima da média, mas de resto são jogadores extremamente limitados, mas que encaixado num jogo organizado conseguem fluir muito bem. E, cara, com essa linha de 5 atrás que a Tunísia se defendeu, desestabilizou completamente o sistema do Brasil, tá? E eu acho que isso que matou o jogo, tá? E o Ancelotti insistiu nesse modelo até o fim, e isso causou esse empate com gosto de derrota, né? Que a Tunísia, né, merecia até uma vitória nessa partida, né? Se fosse para alguém ganhar, a Tunísia merecia. Mas enfim, agora falando um pouquinho da parte anímica da partida, né? Cara, a torcida da Tunísia foi surreal hoje. Surreal, não só hoje, tá? Já tem uns grandes jogos aí de Mundial de Clubes, né? Que tem o Esperance, né, da Tunísia. A gente já viu que a torcida deles é uma torcida muito apaixonada, né? Que grita o jogo inteiro, que canta o jogo inteiro. E naquele jogo, aquele amistoso que a gente teve contra a Tunísia um tempo atrás, não vou lembrar o ano agora, acho que foi 2022, um pouquinho antes da Copa, talvez. Posso estar enganado. Mas enfim, naquele jogo a gente já viu que a torcida da Tunísia é muito realmente impactante na partida. E agora volta a ser muito, né? A torcida da Tunísia foi maioria, né? Já era esperado que ela seria maioria, né, no jogo, por conta, né, da proximidade do país, e também que lá na França já tem muito tunisiano, então, né, era esperado que seria a maioria mesmo. E, cara, na arquibancada foi um show da torcida tunisiana, apoiou do início ao fim, gritando, vaiando os jogadores do Brasil, e isso influenciou muito no clima da partida. Os jogadores da Tunísia entraram extremamente pilhados, entraram com tudo, com vontade, mostrando garra, força, e o Brasil entrou numa partida para jogar um amistoso, para jogar uma partida tranquila, não sei o que, enquanto a Tunísia parecia que estava entrando para jogar uma partida de Copa do Mundo. Essa foi a grande diferença. E aí a Tunísia começou com tudo, tá? Eu acho que se a Tunísia não fosse tão limitada tecnicamente, talvez pudesse abrir o placar nos primeiros minutos de jogo, tá? Que teve algumas chances que a Tunísia poderia muito bem ter aberto o placar, né? Mas enfim. E, cara, como eu disse, né, esse jogo evidenciou várias lacunas, e foi um balde de água fria, né? Porque no último jogo contra o Senegal a gente tinha uma esperança de que finalmente o Brasil tenha uma cara, né? Eu falei isso no meu vídeo, né? Se você quiser, entra aí no canal. Eu falei no pós-jogo contra o Senegal, eu disse que a seleção finalmente tem uma identidade, né? Tem uma cara, e que isso é muito bom, muito bom. Mas quando você enfrenta uma seleção que consegue te marcar bem, você precisa ter alternativa, você precisa mudar. O técnico tem que ter repertório, e óbvio que o Ancelotti tem repertório, mas ele precisa colocar isso em prática, tá? Ele precisa colocar em prática o repertório dele para diferentes estilos de marcação, né? E não conseguiu efetuar nenhum momento ali. O Brasil teve uma grande superioridade, assim, que conseguia, a gente via que agora vai sair o gol. Eu não senti isso. Eu senti que o Brasil foi pouquíssimo efetivo, tá? Por mais que o Brasil teve mais posse de bola, o Brasil, eu não vou saber o número agora exato, mas o Brasil teve, acho que, mais finalizações, teve mais chances, talvez, sim, mas as chances que teve não levavam um grande perigo, né? Você vai ter uma chance com o Rodrigo, acho que no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0 ainda. Aí você vai ter uma outra chance com o Vinícius Júnior, em que ele dá uma caneta ali no cara. E aí, no último lance, talvez a chance mais clara, né, dessas chances de bola rolando, uma bola do Estevão, que no último lance do jogo ele acerta a trave, que poderia ter entrado. Você tem o pênalti perdido pelo Paquetá, que aí muita gente vai falar, porque quem devia ter batido é o Estevão. Eu também acho, tá? Eu acho que o Estevão poderia ter batido. Mas aí, cara, se ele faz, ninguém ia falar isso. Se ele faz o gol, quem tinha que ter batido era o Estevão, não sei o que. Sabe, é porque ele perdeu, aí o pessoal fala que tem que ser o Estevão, não sei o que.
Mas enfim, eu também não sei, não reclamo muito disso, porque o Paquetá é muito bom batedor. Essa ele perdeu feio, tá? Perdeu muito feio mesmo. Não era pra fazer nada, era pra fazer aquela batida de segurança pra gente ganhar jogo e, no mínimo, né, levar um pouquinho de confiança pra casa. Mas enfim, cara, é um jogo decepcionante? Né? Mas resumindo tudo. Porém, eu fico feliz que a gente consiga ter um teste bom antes da Copa do Mundo que evidencia alguns erros que podem ser evitados daqui pra frente. Então, eu acho que esse jogo fica muito de aprendizado para a seleção brasileira e para o Carlo Ancelotti, tá? Porque, cara, imagina a gente comete os erros que cometeu hoje. Cara, teve erros técnicos absurdos, né? E vamos dar nomes aos bois, né? Eu posso citar aqui o Wesley, posso citar o Danilo no segundo tempo, posso citar o Bento. Cara, a partida que o Bento fez hoje foi horrível. Diversos erros de saída de bola. Teve uma bola que ele vai dar um chute assim que é completamente normal para um goleiro, que ele acerta o jogador na frente dele. Isso é um erro infantil. Isso é um erro de jogador de base. Mas enfim, você tem no meio campo Bruno Guimarães muito desatento, Vinícius Júnior muito mal, muito abaixo, como já vem sendo, né, várias vezes. O único mesmo que se salva, que foi bem na partida no Brasil, foi o Estevão. Nem o Casimiro, que eu acho que é o melhor dessa seleção, depois do Estevão atualmente, que vem jogando melhor, eu acho que fez uma boa partida assim. O Casimiro foi bem, mas ok, sabe? Não foi espetacular, né? Como foi contra a Senegal, enfim. Fez uma partida ok. E já o Estevão, ele foi muito bem, cara. O Estevão chamou a responsabilidade em vários momentos, não sentiu a pressão da torcida, que é inacreditável para um moleque de 18 anos de idade. Cara, ele pegar a bola pra bater falta, pra bater pênalti, pra chamar a responsabilidade, quando a bola vem nele, ele vai pra cima, não fica com aquele toquinho pra trás, sabe? Isso é o grande diferencial de um jogador que realmente quer vestir essa camisa e que tem muito potencial, cara. Muito mesmo. Eu sou muito fã do Estevão e acho que ele vai virar um craque, tá? Quem acha que ele é o novo... como é que posso dizer, um novo jogador que vai surgir aí e depois já vai desaguar, né? Enfim, eu não acho. Eu acho que ele tem tudo pra se manter no grande nível e melhorar muito ainda, tá, o seu futebol. Fez mais um golzinho hoje, pegou a bola naquele pênalti. Aliás, foi um pênalti meio achado, né, cara? Se você pesquisar aí, se você não viu o jogo, se você pesquisar aí, eu achei que não foi pênalti, tá? Mas pelo menos a gente conseguiu fazer o gol, né? O Estevão foi lá, chamou a responsabilidade. O Formiga foi muito bem na transmissão da GETV, dizendo que ele furou a fila, né? Para bater o pênalti, porque a gente sabe que o batedor oficial da seleção brasileira geralmente ou é o Vinícius Júnior ou é o Paquetá, mas o Paquetá estava no banco nesse momento. Você tem o próprio Rodrigo, né, para bater esse pênalti. Enfim, você tinha outros jogadores ali que geralmente batem os pênaltis na seleção. Ele foi lá e passou na frente de todo mundo e pegou a bola, chamou a responsabilidade e fez um golaço, tá? Praticamente o estádio inteiro vaiando ele não sentiu a pressão, completamente normal. Isso já no Chelsea, tá? No próprio Chelsea não teve período de adaptação, sabe? Literalmente ele chamando a responsabilidade, fazendo gols decisivos, né? Sendo decisivo em jogos importantíssimos pro Chelsea. E na seleção tem mostrado um futebol muito bom, cara. É a grande esperança da seleção para a Copa do Mundo do ano que vem. Mas enfim, esse jogo ficou de aprendizado, tá, pro Ancelotti. Ficou de um grande balde de água fria para a gente colocar os pés no chão. Tá? O último jogo da seleção brasileira nesse ano. Isso mostra muito bem o que foi o ano da seleção. Tá? O que foi o ano para terminar o ano, né? Foi um ano que a gente precisa consertar muita coisa. Que a gente precisa, não pode mais errar nessa reta final, tá? Os próximos jogos da seleção não tem mais teste para fazer. Os últimos testes foram agora. O próprio Ancelotti fala isso. Não tem mais teste daqui para frente. Daqui para frente é fechar o grupo. Olha, os convocados vão ser esse aqui. Se vai mudar um reserva ou outro, ok, tudo bem. Os reservas não tem problema. Agora o time mesmo já está montado. O time é esse. Você precisa ajustar o que precisa ser ajustado, as lacunas que o time apresentou no jogo de hoje. E claro, ter soluções
para quando enfrenta times organizados. Porque se jogar o futebol que jogou hoje contra uma França, contra uma Espanha, contra um Portugal, cara, o Brasil vai sofrer muito, muito mesmo. Então o Ancelotti precisa analisar isso. Mas, enfim, no mais, eu fico feliz que o teste tenha acontecido agora. Esse grande teste, né, da seleção tenha acontecido agora e que relativamente dá tempo da gente consertar, ok? E bom, espero que a gente melhore, que a gente finalmente consiga jogar um futebol bonito e consistente, né? Sem um ápice que a gente consegue sonhar bem com, caraca, agora sim, agora vai, e depois cai de novo. Eu queria muito ver o Brasil consistente, o Brasil ganhando os jogos, ganhando bem, tá? Mas enfim, como eu falei, foi muito bom esse teste ter acontecido agora, faltando aí mais ou menos uns 6, 7 meses para a Copa do Mundo. Tem bastante tempo aí pra gente acertar esses erros e finalmente conseguir montar uma equipe, um sistema muito bom para essa equipe do Brasil, beleza? O Ancelotti a gente conhece muito bem, o Ancelotti a gente sabe que ele tem um repertório muito grande e com certeza ele vai identificar esses erros e assim eu espero que a gente consiga mudar o rumo do Brasil, rumo à Copa do Mundo, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Daqui a pouco tem jogo do Botafogo, então eu vou assistir, vai ter pós-jogo também. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. As minhas redes sociais estão aí na descrição, então me segue lá que é muito importante, no Instagram, no TikTok e no X também, no Twitter, beleza? É isso, rapaziada. Vambora!